Olá, pessoal. Alô, família Portal, tudo bem com vocês? Sou eu, professor Pedro Barreto, e venho bater um papo com vocês aqui, trazendo dicas sobre um tema muito importante no âmbito do direito civil, parte geral, no que tange às pessoas naturais e ao Instituto Jurídico da Morte, em especial o evento da comoriência. É isso, eu quero falar com vocês sobre pessoas naturais, morte e comoriência. Comoriência, que é um tema disciplinado no artigo 8º do Código Civil Brasileiro, já caiu em várias provas e eu vou botar já na tela a transcrição do texto do artigo 8º, fica tranquilo, nem precisa abrir o código, é só me acompanhar no vídeo, que já aparece o slide para você aí na tela, na hora oportuna. Vamos lá. A gente sabe que a morte é o evento jurídico que proclama a extinção da pessoa natural. Para fins jurídicos, a morte extingue o vínculo que essa pessoa tinha até então com a ordem jurídica. Uma pessoa, a partir da sua morte, não é mais titular de direitos, não é mais submetida à exigência do cumprimento de deveres. A morte extingue a personalidade jurídica do ser humano. A morte da pessoa natural é o evento que encerra a sua existência no mundo jurídico. Evidentemente, e com todo o carinho que o tema merece, pela sensibilidade que envolve, uma pessoa morta deixa saudade, deixa lembranças, deixou uma história, vai deixar em razão de sua morte efeitos na vida de pessoas vivas, mas ela em si mesma não faz mais parte da ordem jurídica. Né? A gente diz que a morte extingue a personalidade é o atributo que possibilita a um ser humano, né, ser titular de direitos e ter a possibilidade de ser sujeito à exigência do cumprimento de obrigações, o que faz com que eu, Pedro Barreto, possa ser titular de direitos patrimoniais ou extrapatrimoniais, patrimoniais ou existenciais, e me submeter à exigência de cumprir prestações em favor de terceiros, é o fato de eu ter personalidade jurídica. Enquanto eu tenho personalidade jurídica, eu sou apto a ter direitos e obrigações. A personalidade é o atributo da pessoa humana que faculta ela obter direitos e se submeter à exigibilidade do cumprimento de obrigações. Do momento em que eu perco a personalidade jurídica, eu não mais posso ter direitos nem me submeter à exigibilidade de obrigações. E a minha personalidade se extingue em razão da morte. Então, a morte da pessoa natural proclama o fim da personalidade, exaure a sua participação na ordem jurídica, ela não é mais titular de direitos nem submetida ao cumprimento de obrigações. Bom, o tema da comoriência está atrelado a uma situação bem pontual em que dois seres humanos morrem, guardam entre si vínculo sucessório e não se consegue apurar quem morreu primeiro e quem foi sobrevivente. E aí surge uma missão do ordenamento jurídico de criar uma solução para esse tipo de situação em que duas pessoas que são vinculadas por um regime sucessório, por um vínculo de sucessão patrimonial, morrem juntas e não se consegue apurar quem morreu primeiro. E por que é importante isso? Porque quando uma pessoa falece, um dos efeitos patrimoniais decorrentes de sua morte é a transmissão dos seus bens, é a transmissão do seu patrimônio. Direitos da personalidade não se transmitem, né? A gente sabe que são intransmissíveis. Quando qualquer um de nós aqui, você ou qualquer pessoa morrer, sua imagem não vira dos seus filhos, sua voz não vira deles, a sua propriedade intelectual não vira deles, ninguém vai ser dono dos seus direitos da personalidade, que são personalíssimos, únicos, intransmissíveis, ok? Você não transmite direitos da personalidade por morte. O que você transmite são os direitos do ter, créditos e coisas, propriedade, patrimônio, os direitos que fazem parte do seu patrimônio, né? E com a sua morte, dito Sazini, com a sua morte aberta à sucessão, os seus bens se transmitem para os seus herdeiros. Ora, imagine que um pai e um filho venham a falecer no mesmo momento, no mesmo evento. Se ele disser que o pai faleceu primeiro e o filho ficou sobrevivo, o pai transmite a herança para o filho. Porque para você herdar, você tem que estar vivo ao tempo da morte do decurso. É um atributo para poder ser dele estar vivo. Se o pai morre primeiro e o filho morre 1 minuto depois, 5 minutos depois, 10 segundos depois, se numa apuração, num exame, se consegue constatar ali, fazendo-se a necrópsia, que o pai morreu primeiro que o filho, ok, o pai morreu, o filho ainda estava vivo, o pai deixou a herança para o filho. Se o filho morre logo na sequência, o filho que herdou o patrimônio do pai vai transmitir. Se eventualmente, vamos pegar um exemplo bem simples para você entender a importância disso, filho de pais separados, ok? Esse menino herdou do pai, o pai morreu, o menino herdou. Na sequência, ele faleceu, não tendo outros herdeiros, somente sua mãe, na ascendência, o patrimônio que era do pai transmite para o menino, que, falecendo em seguida, na ascendência, transmite para a mãe. Agora, imagine se esse pai morre depois do menino, o filho falece, o pai morre na sequência. Quando o pai faleceu, o filho já era morto, já era pré-morto a ele, então não chegou a herdar. Se era o único herdeiro na descendência e não há outros, e ele não tem cônjuge, vai transmitir para os seus pais, para o avô da criança, para os avós da criança na ascendência. Então, olha que o patrimônio desse rapaz pode ir para sua ex-esposa ou para os seus pais, conforme se determine quem morreu primeiro, ele ou o filho, considerando aqui que apenas esses seriam os herdeiros, né, os personagens possíveis herdeiros na história, para não complicar o exemplo e você entender a mensagem que se quer passar. Então, quando duas pessoas que têm vínculo sucessório entre si vêm a falecer, é fundamental determinar quem morreu primeiro, porque quem morreu primeiro transmitiu a herança para quem ficou sobrevivo. E quando você não consegue apurar quem morreu primeiro?
Quem transmitiu para quem? Olha esse exemplo, um pai que tem um filho, o único filho que o casal tinha, o casal se separou, então o único herdeiro que ele tem é o filho, e se o filho não puder dar, seriam os pais dele na ascendência. Ele morre junto com o filho no acidente de carro, na explosão de um avião, no que quer que seja o acidente, ou não sendo um acidente, morreram. Independente da espécie de morte, morte real com morte real, morte no mesmo dia, no mesmo local, no mesmo evento, coisas de concurso, né? Coisas figuradas difíceis na vida, mas pode acontecer. O cara morreu numa cidade, o herdeiro morreu na outra cidade, mas na mesma hora, e não conseguiu precisar em que minuto cada um morreu, quem morreu primeiro que quem, né? Um morreu de infarto, outro morreu na queda do avião. O que importa não é aonde morreram, se foi morte real, morte presumida, não encontrou o corpo. O que importa é não se conseguir definir quem morreu primeiro. Se você tem esse problema em que duas pessoas que têm vínculo sucessório entre si morrem e não se consegue apurar quem morreu primeiro, porque se você consegue apurar, não tem nenhum problema. Quem morreu primeiro transmitiu o patrimônio para quem ficou vivo. O problema é quando você não consegue apurar. O nosso Código Civil escolhe o caminho da comorte, comoriência, morte concomitante. Vai determinar que a gente tem que considerar que eles morreram ao mesmo tempo. Nenhum ficou sobrevivo ao outro. Um não herda do outro. É como se a gente pegasse o pai que morreu e risca ao filho da árvore sucessória. E quanto ao filho, se ele tivesse bens particulares, bens pessoais para transmitir, risca ao pai da árvore sucessória. Eles se eliminam um quanto ao outro e é como se a cadeia sucessória existisse quanto aos demais herdeiros, excluindo-se esse. Porque na comorte você considera que eles morreram exatamente no mesmo momento, no mesmo segundo. E se eles morreram juntos, nenhum estava vivo quando o outro morreu. Se ele morre junto, não pode estar vivo após a morte do outro. Então não tem como ser herdeiro. Então eles se eliminam no fator ser herdeiros um do outro. Então eu vou botar aqui na tela para vocês poderem fazer a leitura comigo. O artigo 8º do Código Civil Brasileiro, que diz: se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presume-se-ão simultaneamente mortos. Presume-se-ão simultaneamente mortos. E qual é a consequência de eles serem simultaneamente mortos? Um não herda do outro. Eles excluem reciprocamente o vínculo hereditário, o vínculo sucessório. Nesse meu exemplo, o pai e o filho morreram concomitantemente, não se conseguiu apurar quem morreu primeiro, a lei impõe que a gente adote a tese de morte simultânea. Presume-se simultaneamente mortos. Co-morte, comoriência. Entenderam? O que é que vai acontecer como consequência da comoriência? Os bens que eram do pai é como se o filho já tivesse morrido antes. O filho não herda. Se ele tivesse outro filho, iria tudo para outro filho. Não tendo, só tendo os pais dele, a voz da criança vai na ascendência. O menino, eventualmente, tinha bens particulares dele, patrimônio dele. Como o pai é co-morto com ele, o pai não herda. Se ele só tem a mãe agora na ascendência, ele morrendo. Se o pai estivesse vivo, esse patrimônio sucederia para os pais na ascendência, dividindo, pai e mãe concorreriam por igual. Vai todo para a mãe. Então não vai para o pai transmitir a parte dele na ascendência. O pai não chega a herdar, porque o pai é excluído da herança dos bens pessoais do filho, porque ele não chega a ser herdeiro, porque ele morreu junto, ele não foi sobrevivo para poder efetivar o direito de herança. Entenderam, pessoal? Então, se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presume-se-ão simultaneamente mortos. E a consequência é exatamente essa que eu passei para vocês aqui. Tudo bem? A gente vai considerar que um não é herdeiro do outro, eles se excluem quanto ao vínculo sucessório, ocorre a exclusão recíproca do vínculo de sucessão. Professor, existem regimes jurídicos diferentes no direito comparado? Sim, em alguns países do mundo não se aceita essa ideia da comorte, da comoriência. Se adota o que se chama de imputação objetiva de premoriência. É uma ficção, é uma mentirinha que se adota, uma imputação objetiva de pré-morte. Em alguns países se entende que pelo sexo, homem ou mulher, olha que loucura, que machismo, né? Que a mulher morreu primeiro porque seria um sexo mais frágil que o homem. Se forem do mesmo sexo, o idoso morre primeiro que o jovem, a criança morre primeiro que o jovem, a criança morre primeiro que o idoso. Então, você faz critérios supostos, né, que não tem nenhuma segurança nisso, para dizer quem morreu primeiro, para aí definir quem transmite para quem. Né? O Brasil não adota essa linha de imputação objetiva de premoriência por critérios legalmente predefinidos na ficção. Fulano certamente morreria primeiro que Beltrano. Isso é empírico demais. Então o Brasil adota o regime de comorte, comoriência. Eles morrem ao mesmo tempo, morrem simultaneamente, um não herda do outro. Você aplica a árvore sucessória naturalmente, sem considerar um na linha sucessória do outro. Ok? A comoriência exclui o vínculo recíproco de sucessão. Se quer na tua prova, não erre. Se puder, gostou? Está gostando do nosso Família Portal? Indica para os teus amigos se associarem aqui no nosso clube de membros do canal do Portal F3 no YouTube, Família Portal, valor simbólico, conteúdo de qualidade como esse, direto e objetivo, só tema de prova, toda hora entrando conteúdo novo para você aqui. Valeu? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.